No bloco anterior, a gente estava falando sobre dependência química na gravidez, a saúde da mulher e as consequências também para o feto, né, da mulher que faz uso de drogas. Então, para que a gente continue nessa discussão, vamos assistir um VT que o Programa Independente preparou para a gente. Conheça os efeitos do crack na gravidez. A droga que está na corrente sanguínea da mãe atinge a placenta. Pelo cordão umbilical, passa para a corrente sanguínea do feto. A droga atinge o sistema nervoso da criança e pode causar alterações neurológicas. A mulher grávida tem maior risco de aborto, diminuição no crescimento fetal e o bebê pode nascer prematuro. Já após o parto, o bebê sofre síndrome de abstinência à droga, apresenta sudorese, agitação, taquicardia, choro intenso e tremores. Quanta coisa, hein, doutora Elaine? E parece que só sabendo disso também não evita com que a menina tenha um filho, porque como a gente estava falando, é um fator de proteção para ela? Como assim? A gente, na realidade, tem duas abordagens aí. A questão de que ela troca o sexo pela droga. Pela dificuldade financeira, muitas vezes ela faz uma atividade sexual para conseguir ter acesso à droga. Então, isso é um comportamento bastante frequente. Mas uma vez grávida, ela também sabe, muitas mulheres dependentes químicas pesadas e inclusive as moradoras de rua que têm um certo grau intenso assim, de exposição à violência sexual, elas sabem que estar grávidas é um fator de proteção. Então, a violência sexual é menos prevalente em mulheres grávidas que são moradoras de rua. Então, muitas vezes elas também engravidam buscando esse certo fator de proteção. Na realidade, a droga ela é uma tragédia, e não só pela atuação direta sobre o feto, mas pela forte atuação sobre a placenta. Eu tenho uma intensa vasculopatia nessa placenta, um dano importantíssimo. Então, esses bebês têm uma restrição de crescimento fetal muito importante. Secundário a essa restrição, eles fazem outras complicações. Isso impede um desenvolvimento cerebral adequado, um desenvolvimento renal adequado. Então, eu tenho complicações de prematuridade associadas diretamente à exposição à medicação, mas também associadas às outras comorbidades vasculares, né? E inclusive outras doenças infecciosas que estão muito prevalentes nesse grupo que é dependente químico. Agora, ela tem consciência de, como a senhora falou, de estando grávida, ela vai sofrer menos violência. Agora, será que ela tem essa consciência de que, estando grávida, quais são os efeitos da droga que ela usa para a criança? Olha, a gente atende muitas pacientes que têm o desejo de suspender o uso para tentar proteger o seu filho. Mas muitas vezes a dependência química pesada, ela tira completamente a capacidade de raciocínio lógico dessa pessoa. Então, a hora que ela entra no que a gente chama de fissura, que é um desejo intenso de consumo, porque ela começa a ter mal-estar físico, pela carência, pela abstinência da droga, ela perde completamente a sua capacidade de raciocinar de uma maneira lógica e tentar proteger o feto, apesar de muitas delas gostarem dos seus filhos ou até quererem cuidar bem. Mas é a questão assim de não conseguir fazer esse raciocínio e se abster do uso da substância. E a maioria dessas mulheres acabam saindo das ruas para buscar o tratamento, o pré-natal? Todas elas fazem isso? A maioria não. A maioria não, tanto é que hoje a gente tem estratégias como o consultório na rua, tentando levar o atendimento médico para essas mulheres no seu ambiente de rua mesmo. E muitas desses grupos que atendem no consultório na rua acabam trazendo essas mulheres para dentro do CAISM para que elas possam fazer um pré-natal minimamente adequado. A gente sabe que a adesão ao pré-natal, nesse grupo especificamente, o uso de substância psicoativa e morador de rua é uma adesão muito baixa. Então, a gente tem dificuldade de que essas mulheres entendam a importância de realizar o pré-natal, particularmente nesse grupo, a gente tem como oferecer tratamento farmacológico para a dependência, entendeu? Usar drogas que ajam o sistema nervoso central, diminuindo o desejo, diminuindo a fissura, para que elas consigam se abster do uso da substância. Eu fico sempre pensando, né, que a gente tem escolhas na vida, né? E por que a gente escolhe algumas coisas e outras não? Mas eu fico imaginando você, Yuri, como psicólogo, né? Como avaliar a escolha de uma mulher como uma mulher de rua, né? Que escolha ela teve e como ela sai dessa situação, né? Eu acho que essa é a grande questão. Ela não escolhe ser moradora de rua. Ela começou a fazer escolhas que as consequências de cada escolha vão trazendo uma outra consequência que acaba levando ela a ser moradora de rua. O ser morador de rua, o ser violentada, o trocar o sexo por drogas, não é o que gera o prazer nela. Já é o nível de dependência e de desespero que chegou na vida. Quando você perguntou para ela assim, ela tem consciência que faz mal? Esse é o grande problema. A gente tomar consciência não faz a gente executar o que a gente quer. Se isso já acontece com pessoas normais, imagina com uma pessoa com uma dependência química extrema, onde quando vem essa fissura, que a doutora falou, de drogas, é como se eu deixasse você 3 dias sem beber água.
É um desespero tão grande que a primeira água que você vê é que não importa se for de um rio poluído, mas a sua boca está tão desesperada que você precisa molhar, mesmo que seja com água suja. Pessoas que, aquelas histórias de acidente de avião, que ficaram dias isolados e que bebem a própria urina de desespero para beber um líquido, é o mesmo desespero de uma droga. A droga causa uma dependência no cérebro onde você sente essa falta, como a gente sente falta de comer e beber, se eu ficar dias sem comer e beber. E aí eu aceito qualquer comida. A consciência em pessoas normais já não faz a gente tomar atitudes. A gente pode ter consciência de que um carro em alta velocidade causa acidente. E pessoas extremamente conscientes, sem ser usuário de droga ou nada, na pressa para chegar no trabalho que está atrasado, anda 120 na estrada que é 100 e anda 80 na rua que é 60, mesmo tendo consciência. Percebe? A gente tem a consciência que o álcool e direção não combinam e fazemos churrascos para a família e oferece cerveja para o tio que veio dirigindo o carro, para o primo que está lá, para o amigo. É seu melhor amigo que você adora e ele fala, agora eu tenho que ir embora, e você fala, toma a saideira. Eu tenho consciência e ofereço uma saideira. Se nós, sem droga, sem qualquer problema neurológico, temos consciência de atitudes que mesmo assim não faz a gente tomar essas atitudes, por que a gente imagina que uma pessoa drogada... E aí é onde entra o tratamento farmacológico. Uma pessoa em alta dependência de drogas, sem um apoio psiquiátrico e psicológico, não tem capacidade de sair. Assim como uma pessoa que tem um desvio oftalmológico não tem capacidade de enxergar sem o uso do óculos. Então tem gente que fala assim, mas eu vou dar drogas e psiquiatra. Existe muito preconceito com esses problemas psicológicos e psiquiátricos no nosso mundo. E uma das coisas que eu tenho batalhado muito ultimamente é para acabar com esse preconceito. É quando as pessoas acham que nossos comportamentos basta a gente querer. E para a grande maioria das pessoas não funciona. Não adianta eu só querer se eu não tiver um apoio extra. Como um cadeirante precisa de uma cadeira de roda para poder se locomover, porque senão ele não vai ter a independência que a gente quer que ele tenha, pessoas com transtornos mentais, depressão, bipolar e vários outros transtornos também não vão ter essa capacidade. Sim. E, aliás, a gente pega muitos casos de dependentes de drogaditos, você pergunta assim, como que chega a esse ponto? A gente tem várias pessoas que na infância tinham transtornos que poderiam ser tratados simples, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que você trata com remédio e terapia na infância. Grande parte deles não tratados podem desenvolver na adolescência e vida adulta dependência a álcool e drogas. Sim. E aí vai tendo uma escalada. E esses exemplos que o Yuri deu agora é para que a gente reflita realmente, né? A gente tem um hábito ruim de julgar, né? De julgar, por que ele não consegue, Só que o que a gente faz? Às vezes a gente dá para o tio a bebida e ele vai ter que voltar, né? Então por que a gente julga tanto? E assim, então muitas pessoas que entram nas drogas conseguem sair delas. Pode ser difícil, mas tem muitas que conseguem. Eu até te convido agora para assistir o quadro Recomeço Nosso, que são pessoas que fizeram uso de droga e estão em tratamento ou já pararam de fazer uso. Vamos assistir. Bom, meu nome é Renato, a minha história, meu envolvimento com a droga também não foi muito diferente de muitas pessoas, né? Dentro da minha família, né, o álcool era uma coisa assim bem natural, né? A primeira vez assim que eu fiquei alcoolizado foi junto com a minha família, né? Então era um processo assim natural, né, dentro da família com que eu fui criado também, né? E durante a juventude, né, uma das coisas assim que foi agravando esse processo, até eu conhecer drogas ilícitas, né, foi a timidez, né? Então eu fui descobrindo que conforme eu bebia, eu conseguia colocar para fora aquele potencial que eu achava que a minha timidez me barrava, né? Então, e aí fui encontrando outros tipos de droga, né? Se envolvendo com pessoas um pouco mais velhas, né? E isso foi cada vez mais assim me prejudicando, né? Começou a afetar o meu relacionamento com a minha família, né? Eu fui casado, perdi um casamento também por causa desse relacionamento, né? Me afastei totalmente da minha filha, né? E acabou assim chegando num ponto assim que eu não conseguia mais assim enxergar uma vida saudável por causa do uso de droga, né? Porque eu arrumava um serviço e aí eu usava droga e não conseguia trabalhar no outro dia, não conseguia me envolver com uma pessoa, né? E aí foi quando eu resolvi pedir ajuda, né? E também passei por um tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, né? Lá eu aprendi assim através de outras pessoas que tinham encontrado um caminho também, né? Estavam sem usar drogas e elas foram me ensinando, né? Lá dentro eu fui aprendendo, né? Como que era viver uma vida saudável, né? Como que era viver uma vida sem as drogas, né?